Vamos lá. Vamos falar sobre fazer discípulo a partir do texto que se encontra em Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. É um texto que eu acho que eu leio. Eu acho que tirando o texto dos dois filhos, a parábola dos dois filhos, ou mais conhecida como filho pródigo, e os filhos perdidos. Esse acho que é um texto que eu leio com certa frequência aqui. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 27. Deixa eu começar perguntando uma coisa para vocês. O que é necessário para a gente fazer discípulos? E a pergunta eu vou colocar de uma maneira condicionada aquilo que a gente, de forma mais comum, costuma tratar como algo mais espiritual. Vou dar uma dica. Na semana passada, quem estava aqui, lembra do que eu falei? A partir de Romanos 1, versículo 16, Paulo dizia que não tinha vergonha do Evangelho porque ele era o... ele era o poder de Deus. Então nós precisamos do poder de Deus para fazer discípulos. O Evangelho é anunciado não como uma palavra simplesmente que está impressa no livro. Essa palavra tem efeito sobre a minha vida, a sua vida e a vida de tantas outras pessoas por causa do poder de Deus, por causa da graça de Deus, por causa desse poder que é o mesmo que trouxe Jesus à vida depois do terceiro dia de morto. Ele ressuscita por causa desse poder. Um outro elemento que a gente precisa fazer uso constantemente na tarefa de fazer discípulos é a oração. Nós vamos encontrar também o apóstolo Paulo suplicando ao Senhor que lhe desse oportunidade para falar a respeito da sua palavra, e ele orava por isso, pedia ao Senhor constantemente que o ajudasse, que fosse o seu auxílio, que abrisse os corações. Então a oração é um elemento muito importante. Então, palavra, oração, enfim, são meios que a gente costuma olhar e de maneira assertiva dizer, olha, são coisas espirituais. Mas existe uma forma da gente fazer discípulo, e eu me arrisco a dizer que é um método mais comum, e esse comum não quer dizer que ele não seja eficaz, simples, mas é um método mais comum e que muitas vezes eu e você negligenciamos e que sequer a gente olha, na maioria das vezes, para isso como algo espiritual também. Mas do que eu estou falando? Estou falando de relacionamentos. Se você olhar para tudo o que Jesus fez, se você olhar para tudo que seus discípulos que receberam dele a ordem para fazer aquilo que ele fazia, para anunciar a palavra, para orar em favor da libertação das pessoas, para anunciar a misericórdia, enfim, tudo isso tem como objetivo final alcançar alguém, alcançar pessoas. E a Bíblia nos diz que Jesus veio ao mundo para buscar aqueles que estavam perdidos, para salvar os perdidos. E qual foi a maneira que Jesus estabeleceu para fazer isso? Catapultar os perdidos para um lugar ou para o céu? Não. Enquanto aqui esteve, Jesus esteve disponível para se relacionar com todos que cruzavam os seus caminhos. Jesus caminhou de aldeia em aldeia,
se dirigia, se deslocava com essa finalidade: anunciar o reino de Deus, curar as pessoas, libertar os oprimidos, mas com essa questão do relacionamento como um meio, estabelecendo contato com essas pessoas. E quando isso acontecia, normalmente, aquilo que atingia tinha como consequência a vida de tantos outros. Quando Jesus atingia uma casa, quando Jesus atingia no sentido de impactar uma casa com a boa nova do Evangelho, outra pessoa daquela casa, outra pessoa daquela família, ou falava diretamente com uma pessoa individualmente, outra pessoa tomava conhecimento daquilo que estava acontecendo. Então eu diria o seguinte: de forma muito mais eficaz do que nós em nossos tempos, que temos as chamadas redes sociais, Jesus sabia muito bem como utilizar as chamadas redes sociais de seu tempo. E não eram redes sociais que mantinham distância. Havia vínculo, havia laços. É lógico que isso trouxe alguns problemas para Jesus, mas que não necessariamente significavam problemas para a missão de Jesus. Ele decidiu fazer desse jeito, e eu e você devemos olhar para os nossos relacionamentos, para aquelas pessoas com quem a gente tem contato ao longo da semana, tem a oportunidade talvez de falar uma única vez, não perder essa oportunidade de falar de Jesus, mas sempre com aquela ideia de não seja chato, não seja um crente chato, seja alguém capaz de falar com doçura, falar com educação, falar com propriedade, falar de maneira assertiva, para que você então, da mesma forma como Jesus desejou fazer, você repita isso. Vão e façam discípulos. E uma das maneiras estabelecidas por Jesus, ou a maneira estabelecida por Jesus, foi essa: através dos relacionamentos, usar os relacionamentos para que as pessoas conhecessem o significado do reino de Deus. E aí eu quero ler com vocês o texto que se encontra em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 27. Acho que eles vão colocar ali. Lucas, capítulo 5, versículo 27. Todo mundo achou? Diz assim: depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, Mateus, também chamado de Mateus, sentado no local onde se coletavam impostos. Ou seja, Jesus passou na frente do trabalho de Levi. Então, Jesus vai dizer para ele: siga-me. Disse-lhe Jesus, e Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles, mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Então eu acho que esse texto ele é bem ilustrativo para falar dessa questão do relacionamento, dessa questão de você estar, como Jesus, aberto aos relacionamentos. Diante da possibilidade de falar de Deus, diante da possibilidade de ter a oportunidade diante do outro, de falar do reino de Deus, nós precisamos, como Jesus, estarmos abertos aos relacionamentos. E por que eu disse que nem sempre isso é visto como algo espiritual? Porque relacionamento é uma coisa que, de forma muito comum, as pessoas
elas tratam como se fosse uma coisa tão corriqueira, tão banal, e perdem a oportunidade de usar o método mais utilizado por Jesus. Quando você pensa em evangelismo, o que vem à sua cabeça num primeiro momento? Evangelismo, vamos evangelizar. Não é muito comum a gente pensar em um evento, em uma ocasião para. As pessoas de forma muito, às vezes fez assim, disse que não, mas assim, de maneira mais comum, Geise, as pessoas pensam assim: olha, vamos criar um dia, vamos criar um momento mais apropriado. A gente pensa muito em formas, né? E a gente deixa de olhar para coisas que são simples, singelas, mas que podem ter um poder extraordinário, que são as relações. Aí as estratégias passam por uma série de coisas. Vamos fazer aquilo daquela forma, vamos fazer aquilo daquele jeito e tal, mas vamos fazer aquilo naquele dia, quando na verdade, como eu já citei anteriormente, quando Jesus diz aos seus discípulos, vão e façam discípulos, Jesus está dizendo, enquanto vocês estiverem indo, se relacionando com as pessoas, tendo encontros combinados ou casuais com as pessoas, procurem ensinar, procurem ser, procurem viver como meus seguidores. E quando isso acontece, e isso impacta a vida de alguém, é quase que comum que outras pessoas se sintam atraídas por aquilo também. Um amigo seu, um parente seu. Eu mesmo me lembro de ter ido parar numa igreja por causa de um convite de uma sobrinha, de uma criança, né? Então, o Evangelho, quando ele é experimentado na perspectiva de não ser uma coisa pontual, mas sim de algo ordinário, todos os dias eu sou chamado para ser isso que Jesus quer que eu seja. E para isso, todos os dias, você em qualquer lugar, no momento que você entra numa padaria, no momento que você entra numa loja de um shopping, no momento que você vai ao dentista, no momento que você, enfim, está com alguém, todos nós estamos sempre diante de alguém, todos nós, mas nem sempre o aspecto pessoal da evangelização, ele é experimentado. Nem sempre. Nem sempre a gente aproveita bem as oportunidades que Deus nos concede. Às vezes a gente fica hesitante, será que eu devo falar? Será que não serei eu mais um chato na vida dessa pessoa? Até porque muitos já não querem ouvir, porque muitos chatos já entraram na vida dele. Então trabalha para que você compreenda, esse é o esforço dessa série, para que a gente compreenda que tem o chamado para fazer o que Jesus fez e da maneira como Jesus fez. Como Jesus fez. E como Jesus, olhando para esse texto, o que ele fez? Ele que tinha fama de ser mestre, porque era mestre, ele que tinha fama de ser servo, porque servia bem, ele que era descrito como profeta, porque exercia esse papel, tudo isso nesse ambiente de relacionamento. E ele que também ficou conhecido como amigo de pecadores. Por que razão Jesus é descrito como amigo de pecadores? Porque ele estava com eles. Porque ele estava disponível para eles. Porque ele estava aberto aos relacionamentos para acolher esse tipo de gente. Lembra, ele veio para salvar aquele que estava perdido, encontrar o perdido. Então, nesse texto, a gente aprende com o jeito de Jesus, o modo como ele se relaciona com as pessoas, que tem muito a nos dizer. A gente aprende, por exemplo, que ele está sempre
disponível para o outro. Está sempre disponível. Não é que Jesus olha e diz, agora não, vamos esperar o dia do evangelismo. Vamos esperar aquele momento em que a gente pensou, gastou energia, criou as condições, naquele dia, ali nós vamos então fazer todo o trabalho. Não era o pensamento de Jesus. Jesus está entre os pecadores, no meio dos pecadores. Diz o texto, versículo de número 27. Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi. Estava no seu local de trabalho, coletando os impostos. E disse para ele, siga-me. E Levi se levantou e deixou tudo e o seguiu. Por que razão aquele homem decide deixar tudo e seguir Jesus? Se a gente espiritualizar somente as coisas, a gente vai dizer, porque ele decidiu seguir a Deus. Ele decidiu abrir os olhos. Na verdade, ele viu na oportunidade de seguir Jesus uma forma, ele percebeu o modo como Jesus olhou para ele e viu uma oportunidade de experimentar algo diferente. Porque nenhum rabino, até aquele momento, nenhum mestre, nenhum professor, ninguém que falava da religião daquele tempo se portava como Jesus. Todos desejavam manter distância dos pecadores. Todos desejavam ficar o máximo possível de quilômetros de distância dessa gente. Essas pessoas, na verdade, eram mal vistas. Então, o cara não pode comprometer a reputação dele. Os homens de Deus não poderiam comprometer a reputação dele dizendo, olha, longe de mim ser visto no meio dos cobradores de impostos. E eles tinham lá suas razões, porque essas pessoas, de fato, o comportamento delas era um comportamento que tirava a dignidade de muitos irmãos judeus. Cobravam mais do que deviam. Eles costumavam, literalmente, combinar um preço com os romanos, e aí os romanos não estavam nem preocupados quanto com o que eles iam cobrar do seu irmão. Bastava dar aquilo que estava combinado com eles. Então eles, de alguma maneira, oprimiam. Então eram mal vistos. Aí imagina, um dia você que não é benquisto, que você é mal visto, que ninguém te quer por perto, ninguém quer ter contato com você. Você, na verdade, quando é visto, o cara muda de calçada, ele não quer estar perto de você. Aí um belo dia, alguém se apresenta e diz, você não quer me seguir? Você não quer experimentar um outro tipo de vida? Vem, me segue. E o texto diz que ele vai e segue. E a razão para isso está no modo como Jesus tratou Levi, olhou para Levi. Jesus, ele, em alguma medida, despertou o interesse de Levi, tendo ele sendo percebido como uma figura de um religioso. Muito provavelmente, Levi olha para ele e fala, tem alguma coisa errada com esse cara, a ponto dele me chamar para segui-lo. Porque isso nunca aconteceu com nenhum outro cobrador de imposto, e muito menos aconteceu com algum outro rabino, de se aproximar e dizer, olha, vem. Então Jesus é aquele que nos modela em todas as coisas, inclusive para que o seu modelo de se relacionar com o semelhante, com o próximo, seja repetido. Se nós temos a tarefa de fazer discípulos, devemos ter, lógico, prudência, cuidado,
mas não estar preocupado com o que vão dizer a respeito de quem é você, porque você está se relacionando com alguém que é pecador. Lembrando, também somos pecadores. E foi porque Ele nos olhou de uma maneira amorosa, bondosa e misericordiosa, que, embora sejamos ainda pecadores, mas somos justificados em Jesus. Então, é isso que Ele quer nos ensinar. Precisamos estar abertos aos relacionamentos. Precisamos dar a oportunidade. E aqui, quando eu falo de dar oportunidade, não é que isso dependa propriamente de mim. O Senhor busca os que estão perdidos. Mas Ele faz isso através das nossas vidas, enquanto igreja. Vão e façam como eu fiz. Vão e se deem aos outros. Permita que o outro tenha a mesma oportunidade que você teve um dia. Esteja aberto para se relacionar com aquele que não professa o que você professa ainda hoje. Mas talvez seja isso que vai criar a condição para que ele diga: eu também quero Jesus. Seja muito provavelmente o modo como você o acolhe, como você o recebe, como você o aceita, que vai fazer a diferença, como você o admite entre nós, entre aquilo que nós costumamos chamar de igreja. Seja justamente isso que vai mudar a vida do sujeito, dar a condição para que ele se torne também um filho de Deus, um pecador redimido, justificado, lavado no sangue do Cordeiro. Agora, se a gente se fecha para os relacionamentos, se a gente cria um grupo de gueto, é um gueto, se a gente tem dificuldade de se comunicar com gente que não fala a nossa língua, que não ouve a nossa música, que não anda com um livro igual ao nosso, nunca teremos condições de fazer discípulos como Jesus fez. Você pode fazer proselitismo, você pode, enfim, incutir na mente de pessoas valores religiosos, moralistas, mas o Evangelho essas pessoas não conhecem. Então, Jesus se coloca entre os pecadores, se mostra disponível para os pecadores. Versículo 29 diz: Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra a Jesus. E quem ele convidou? Uma vez que ele foi impactado por esse contato com Jesus, quem são os convidados? Foram mais crentes? Foram mais religiosos? Não, foi gente igual a ele. Gente da rede de relacionamento deles. Gente que seguia ele no Instagram, gente que era amigo dele no Facebook. Ele começou a mandar naquela que ele tinha lá no contato dele no WhatsApp, começou a soltar naquela lista de transmissão: hoje tal hora vamos receber lá em casa tal, alguém assim, assim, assado, tal, e eu gostaria que vocês estivessem lá. E foi todo mundo. Foi todo mundo. E por que foi todo mundo? Porque o modo de Jesus se relacionar com as pessoas sinalizava para as pessoas esperança. Esperança. O jeito de Jesus olhar para alguém, o jeito de Jesus se comunicar com alguém, gerava para essa pessoa esperança. Por exemplo, eu peguei 3 exemplos aqui. Vocês se lembram de Jesus diante do endemoniado de Gadara? Jesus cura o sujeito, liberta o sujeito. Aí o sujeito vai suplicar: deixa eu te acompanhar, deixa eu fazer parte do teu grupo. Jesus falou: não, volta para a tua casa e fala dos feitos de Deus, fala daquilo que Deus fez. E ele volta. E ele volta e fala para toda a sua família. E fala para todo mundo. E todo mundo que sabia quem ele era antes de ter um encontro com Jesus, agora o enxerga de uma outra forma. É um testemunho impactante. Jesus também
numa conversa simples, singela, com a mulher samaritana, à beira de um poço, ao sol de meio-dia. A mulher está ali porque ela está de alguma maneira, sabe, também não é alguém de boa índole, não é benquista, é mal vista, é por isso que ela vai ali no poço naquele horário. E aí Jesus tem uma conversa com ela e começa a falar sobre a vida dela, e aquela mulher impactada com a mensagem do Evangelho, e qual foi a atitude dela? Voltar para a sua cidade e contar para todo mundo na cidade a respeito de Jesus. Vocês precisam vir comigo para conhecer o homem que é o Messias. Ele falou tudo a respeito da minha vida. Uma conversa que a gente teve, ninguém nunca falou como ele falou. Então ela volta para a cidade e anuncia Jesus. Então Jesus, a partir de um contato singelo, simples com a mulher, o impacto daquilo reverbera numa cidade. O outro caso que eu me lembrei foi também de um cobrador de impostos, de Zaqueu. Zaqueu ouve falar de Jesus, imagino que ele devia ter ali a minha altura, ele precisou se colocar lá sobre uma árvore para ver se enxergava Jesus, e de repente alguém que é cobrador de imposto, alguém que está no meio de um monte de gente e de maneira comum jamais seria notado, e de repente Jesus passando diz: olha, desce daí que eu vou para ficar na tua casa hoje. E vai para a casa de Zaqueu. E Zaqueu se arrepende, e Zaqueu confessa seus pecados, tem o coração abatido pela graça de Deus, né, no sentido de estar compungido ali, quebrantado, e Jesus olha e diz: que maravilha, hoje houve salvação nessa casa. Hoje, nessa casa, a graça de Deus foi derramada, a salvação alcançou toda essa casa. Por quê? Porque o contato de Jesus com os seus semelhantes gerava esperança. Aí a gente precisa fazer uma pergunta. Quando você se relaciona com alguém e se declara um seguidor de Jesus, que tipo de ideia, que tipo de pensamento você desperta diante do outro? As pessoas olham e olham com esperança. As pessoas olham e imaginam que talvez terão uma oportunidade, de conhecer esse Jesus. Que tipo de comportamento, e aí isso tem a ver com comportamento. Por isso que muitas vezes não é tratado como, não é espiritual sim. Isso tem a ver com o jeito como você vive, trata o outro, se relaciona com o outro. Quando você está diante do outro, com a Bíblia debaixo do braço, isso só para força de expressão, que agora fica tudo no telefone, né? Há esperança para aquele que está diante de você? Quando você acaba de falar com ele, o olho dele brilha, no sentido de: gente, que notícia maravilhosa. Ou é um discurso duro, legalista, moralista que temos na nossa boca? Porque não é isso que Jesus faz. É tão difícil compreender de onde surge essa dureza toda da parte dos religiosos, porque nos evangelhos, o único momento em que Jesus é duro, é justamente contra os religiosos. É o momento em que ele chega diante daquelas pessoas e diz: olha, vocês não vão entrar no reino de Deus, não entram e nem deixam outros entrarem. O comportamento de vocês é um comportamento de hipocrisia. A aparência de vocês é até uma boa aparência, mas por dentro vocês estão mortos. São sepulcros caiados.
Porque o jeito de vocês anunciarem o reino de Deus não traz esperança para as pessoas. O que vocês querem é usar o que são contra as pessoas. E aí a gente lembra daquela famosa parábola do fariseu e do publicano. Eu não sou como ele. Não sou ladrão. Não roubo ninguém. Meu comportamento é outro, eu sou santo. Quase que ele diz, santo, 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 santo. Isso não gera esperança na vida de ninguém. Então os nossos relacionamentos têm que ser percebidos como sendo uma dádiva que Deus nos concede para falar do Evangelho. Como é que a igreja primitiva se expandiu? Por meio de relacionamentos. Não tinha outro método. Não tinha sequer lugar para eles se reunirem. Era de casa em casa. Era de encontro em encontro. E de repente de um grupo de 120, aquilo vai para 3.000, de 3.000 vai para 5.000 e as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque eles utilizavam suas redes de relacionamento. Então use, não sei o que fazer, para quem eu vou anunciar, use suas redes de relacionamento. E aqui eu não estou propriamente falando, você pode usar também as chamadas redes de relacionamento virtual. Mas eu estou falando das oportunidades que você tem diante das pessoas, do contato, de chorar com quem chora, de abraçar quem precisa de um abraço, de estender a mão para quem está caído. É aí que o Evangelho vai florescer na vida das pessoas. E isso vai sinalizar esperança para elas. E é isso que está acontecendo aqui. Levi oferece um banquete em sua casa porque viu em Jesus esperança para a sua vida. E não somente para a sua vida, viu em Jesus esperança para os seus amigos também. Viu esperança para gente como ele. Para gente que não era benquista, para gente que era... o olhar para essas pessoas era avesso. Ele fala, se ele me olhou desse jeito, ele vai olhar para os meus amigos também com a mesma ternura. E quem sabe alguns deles não possam vir a segui-lo. Há esperança quando apenas Jesus é anunciado. Há desesperança quando a gente diz mais do que Jesus disse. Quando a gente prega mais moralidade, mais religião do que o Evangelho. Há desesperança. Então Jesus se aproxima dos pecadores e promove esperança porque o seu jeito de se relacionar com as pessoas proporciona isso. E é por causa desse jeito também que as condições para as mudanças ocorrerem acontecem. Todo mundo aqui já deve ter tido dificuldade de estar diante de alguém e aceitar o outro. Ninguém precisa levantar a mão, ninguém precisa ficar constrangido por isso, dizendo eu já fiz e tal. Mas todo mundo já fez. Nós temos dificuldades de receber o outro. A gente não tem dificuldade quando a ressalva é feita. Fulano tem que mudar. Se fulano não mudar, se fulano não fizer, se fulano... Aí eu pergunto para você, em que você mudou para Jesus te receber? O que você fez? Com toda a sinceridade e honestidade do mundo, você merecia ser acolhido por Jesus? Não. A verdade é que não. Mas porque ele te recebeu como você é, e estava fazendo isso com Levi e com seus amigos, ele estava propiciando as condições para que as mudanças pudessem acontecer. E aí vem então os religiosos dizendo, mas os fariseus, verso 30, e mestres da lei se queixaram aos discípulos, por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos? Comer e beber aqui tem esse sentido de estar associado. Gente boa de Deus não senta à mesa com essa galera. É isso que eles estão dizendo. E Jesus está dizendo justamente o contrário. Gente de Deus senta com essa galera, está com essas pessoas. Porque quando isso acontece,
Essas pessoas conhecem o verdadeiro significado do reino de Deus. E aí Jesus continua dizendo, Jesus respondeu, verso 31, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores para que se arrependam. Então, em que condições pessoas podem chegar ao arrependimento? Em condições em que a misericórdia é oferecida a ele. Em condições em que ele é recebido, sem que seja cobrado, sem que seja solicitado, ordenado a ele que mude alguma coisa para depois ser aceito. Você, de novo, Jesus não fez isso com você. Ah, mas esse discurso, Denis, é um discurso muito fácil. Porque a gente acha que quando tem esse tipo de atitude, está assinando embaixo do erro do outro, do pecado do outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é disso que se trata. Nós precisamos aproveitar as nossas relações para falar do amor de Deus para os perdidos. Quando isso não acontece nos termos de Jesus, me perdoe aqui a contundência, mas ninguém está mais perdido do que nós com a nossa religião. Quando isso não acontece nos termos de Jesus, o nosso discurso não tem proveito algum. Para fazer discípulos, nós precisamos acolher aquele que deseja seguir Jesus, nas condições em que ele se encontra, sem fazer juízo de valor da sua situação e deixar que Jesus produza as transformações necessárias. É só Ele quem pode fazer isso. Agora, nós podemos criar como igreja as condições, sinalizar a esperança, abrir os braços para um melhor acolhimento. Porque se isso não acontecer, nós não estamos fazendo as coisas do jeito que Jesus ordenou. Ensinem tudo e façam tudo do jeito que eu fiz. Não adianta a gente entrar naquela ideia de que fazendo assim a gente protege a causa de Cristo. Deus não precisa da sua defesa. Deus não precisa ser defendido por você. O que Ele nos chama a fazer, Deus age em nós e através de nós. Deus é misericordioso comigo e faz com que a misericórdia ela sobressaia a partir de mim também, ela alcance outros também. Então nós precisamos ganhar essa consciência, gente. Porque nessa missão solene, nós não podemos perder ou permitir que Jesus perca a sua reputação. Qual é a reputação de Jesus? Como dizia Philip Yancey, Jesus ganhou a reputação de ser amigo de pecadores. Nós não podemos perder essa reputação em nome de uma rigidez, de uma vida religiosa, disciplinada, que não leva ninguém para o reino de Deus. Então que a gente exerça a tarefa de evangelizar, usando os nossos relacionamentos, fazendo dos nossos relacionamentos o melhor e maior método que existe. O compromisso que eu mencionei na semana passada que é necessário, o compromisso que Paulo tinha, era com uma evangelização pessoal. Ele sabia que tinha em seu favor o poder de Deus, e ele falava do poder de Deus. Ele não vivia dizendo para as pessoas, você está certo, você está errado, não. Essa é uma coisa da consciência, e essa consciência só muda porque o Evangelho penetra, é uma coisa que vem da parte do Senhor, não é uma coisa que você produz, não é uma coisa que nós podemos produzir. Então, tome isso como uma verdade absoluta. Se o propósito da evangelização é compartilhar o Evangelho, a boa notícia, e ver pessoas convertidas,
batizadas, integradas à igreja local, então o elemento relacional, ele tem que ser considerado como uma dádiva, uma provisão de Deus para que a gente cumpra a chamada grande comissão. Não negligencie isso. Não trate isso como sendo de menor importância, porque Deus quer usar você. Você já deve ter se perguntado, como é que Deus quer me usar? Onde? Você já sabe que tem como parâmetro o uso de relacionamentos pessoais para que você possa falar de Jesus e assim sinalizar esperança, criar condições para que mudanças que você não é capaz de produzir sejam produzidas nos outros pelo poder de Deus. Você só precisa estar disponível para isso. Amém?